O que eu queria passar para vocês, amados, agora é o ensinamento, ou o que a pastora fala, a aula, a aula que ela fez, realmente magnífico, magnífico, o que a nossa pastora tem falado das festas santas. Eu, por exemplo, estou muito, muito feliz, muito feliz de passar essas festas com a noiva ao redor do mundo, tá? Muito, muito feliz, desde o tempo que eu entrei e estava falando, e agora, olha só, estou ouvindo aqui pastores pregando, ensinando aula sobre as festas santas. Eu estou muito feliz e agradeço ao Pai por essa oportunidade, Ele sabe que eu estou muito feliz. Esse canal começou em décadas atrás, baseado nas festas santas do Senhor, e é através das festas do Senhor que essa jornada, esse plano de resgate que Ele tem para toda a humanidade é revelado, é através das festas santas do Senhor. Amados, então, para vocês, eu tenho aqui uma mensagem da pastora Maria Cristina. Um momento, por favor. Probleminha aqui, um momento, por favor, enquanto eu toco aqui. Eu tenho que achar aqui um momento, dá um tempo aqui, por favor. Aqui está, um momento, por favor. Amados, então, pastora Maria Cristina, sobre a oferta de movimento ou oferta movida. Então, que a paz do Senhor Jesus seja com cada um. Hoje é a terceira aula, nós vamos falar sobre a oferta de movimento ou oferta movida. Então, Deus comanda a gente celebrar a oferta de movimento ou oferta movida, que acontece na festa dos pães asmos. Então, ela acontece nesse período dessa festa, e essa oferta acontece quando o trigo está pronto para ser colhida, né? Então, quando o trigo já está no ponto para ser colhido, então se faz essa oferta. Em cada primavera, a safra do trigo, né, ou a safra dos cereais fica pronta entre os meses de março e abril em Israel. Então, nesse mês de Abib ou Nissan, que é o primeiro mês do calendário de Deus, temos a Páscoa, como também a festa dos pães asmos, que nós já falamos. Em outras lições, vemos que o trigo, junto com a lua nova, tem um papel importantíssimo para saber quando o ano novo de Deus acontece. Então, sem esses dois, né, não há maneira de determinar quando o ano novo acontece. Então, como é que eles sabem que é o ano novo? Por causa da lua nova, que ela tem que ser observada, e quando o trigo ou os cereais, a cevada, já está no ponto, né? Para colher, tá? Já está no ponto. Então, nessa festa, no dia após o sábado, então, se os pães asmos começa na quinta-feira, né? O primeiro dia dos pães asmos vai ser na sexta-feira. Então, no dia após o sábado, que seria no domingo, no dia 9, né, vai ser a festa, a oferta movida. Então, o que, que é essa oferta movida? Eles traziam ao sacerdote o molho das primícias do trigo, para que ela fosse movida e aceita por Deus. Então, eles pegavam lá o molho, né, das primícias daquela colheita, e eles levavam para o sacerdote, ele levantava aquela oferta e oferecia a Deus para que fosse aceita por Deus. Hoje em dia não temos sacerdotes para fazer esse movimento do trigo, por isso é que é a oferta de movimento ou oferta movida, né? Então, porque o nosso Cristo morreu e foi aceito por nós por Deus. Então, Cristo, ele é a nossa oferta em movimento, a oferta que foi aceita por Deus, né? Ele se ofereceu por nós. Então, nós não precisamos mais oferecer, fazer essa oferta, porque Cristo mesmo já se fez oferta por nós. Então, isso foi escrito e confirmado por Jesus mesmo. Então, como sabemos, Jesus morreu como nosso cordeiro. Ele foi a nossa Páscoa.
E é por isso que não precisamos matar mais cordeiros para celebrar a Páscoa. Depois que ele foi morto, ele ainda não tinha sido movido, não tinha sido aceito ainda a sua oferta por Deus, ou consequentemente aceito pelo Pai, né? Foi por isso que ele não deixou que Maria pegasse nele. Lembra quando Maria foi lá e ele falou: Maria, não pegue em mim, né? Porque eu ainda não fui para o meu Pai. Então, apesar de Jesus já ter ressuscitado, ele ainda não tinha sido aceito como nossa oferta movida pelo seu Pai. Por isso, Maria não podia pegar nele. Então, observe que mais tarde, daquele mesmo dia de domingo, quando a oferta de movimento é feita para Deus, Deus Pai já tinha aceitado ele como nossa oferta e por isso ele podia ser tocado. Por isso que então a oferta de movimento ficou no domingo. Então vocês veem que tem o relacionamento da Páscoa, os pães asmos, a oferta movida, tá? E depois ainda Pentecostes. Então hoje em dia não temos sacerdócio, porque não temos templo. Jesus, entretanto, foi aceito como nosso molho da oferta de movimento para todo sempre. Não há mais a necessidade de oferecermos oferta movida a Deus. Jesus já foi aceito por nós neste dia por toda a eternidade. Então, você não precisa mais pegar lá, colher, né, o molho e levar para o sacerdote para fazer essa oferta. Não, porque Jesus Cristo, ele já foi aceito por Deus como oferta em movimento. Então, a oferta movida foi criada para nosso benefício. Sim, porque foi Cristo mesmo que morreu por nós. Ele mesmo que foi aceito pelo Deus Pai. Cristo foi o nosso molho da oferta movida. Então, Levíticos 23, 11, 15. E ele moverá o molho perante o Senhor. Quem? O sacerdote, né? Para que sejais aceitos. No dia seguinte, ao sábado, o sacerdote o moverá. Depois, para vós, contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. Então, o sacerdote fazia essa oferta para que nós fôssemos aceitos por Deus através dessa oferta, né? Mas Jesus, ele já tomou o lugar dessa oferta, então nós não precisamos mais fazer. Então, quando a oferta de movimento tem que ser feita? Então, ela deve ser movida no dia após o sábado, ou seja, no domingo da festa dos pães asmos, tá? Por isso que vai ser dia 9 de abril, dia 5 a Páscoa, dia 7, primeiro dia da festa dos pães asmos, e dia 9 a oferta movida, tá? Então, Levíticos 23, 6, 11, no 15º dia daquele mês, começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pão sem fermento. No primeiro dia faça uma reunião sagrada e não realizem trabalho nenhum. Durante 7 dias apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo. E no 7º dia faça uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum, disse o Senhor a Moisés. Diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que dou a vocês e fizerem a colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado. Olha como que tudo tem uma tipologia, né? Tudo tem uma tipologia e tudo representa Cristo, né? Então, tinha uma tipologia, eles tinham que fazer lá no tempo de Moisés, eles tinham instruções para fazer isso, mas isso já simbolizava Cristo, né? Que Cristo seria essa oferta, tá? Então, a mesma coisa a Páscoa, né? E a mesma coisa que Cristo procurando uma noiva, e nós precisamos tirar o fermento da nossa vida. Então, nós precisamos
ter esse entendimento espiritual e nesses dias, né? é, Nessa semana aí vai ser uma semana de nós estarmos refletindo, porque não é apenas como o mundo, eles hoje comemoram a Páscoa no domingo, né, de Páscoa. E nós sabemos que Cristo, ele ressuscitou no sábado, ele não ressuscitou no domingo, né? É, Maria Madalena viu o túmulo aberto porque ela foi no domingo, porque no sábado era Shabat, mas Cristo ressuscitou no sábado. Ele não ressuscitou no domingo. Então, nós temos que entender que o que nós aprendemos, o que nos foi ensinado, é totalmente contrário àquilo que Deus instituiu na sua palavra, que nós temos que ter esse entendimento. E nós temos que observar todo esse contexto aí, porque não é apenas o dia da Páscoa para observar. Nós temos que estar com a nossa vida perante o Senhor. É um período que nós temos que ter um entendimento, um período profético, aquilo que Cristo veio para fazer por nós, aquilo que ele vem para nos buscar, quando ele voltar para buscar a sua noiva. Então nós temos que entender o tempo profético que nós estamos vivendo, né? Então, é na oferta de movimento no domingo da festa dos pães asmos que começa a contagem de 7 semanas para Pentecostes. Então, como se conta Pentecostes? Então, na oferta de movimento no domingo, a partir do domingo, do dia 9 de abril, se conta 50 dias e daí é a festa de Pentecostes, tá? E nós sabemos a festa de Pentecostes foi a descida do Espírito Santo, tá? Então, essa é a nossa aula, né? A oferta movida é mais curtinha, mas nós temos que ter esse entendimento daquilo que Deus está falando conosco, daquilo que o Senhor está pedindo para nós, como noiva, observarmos e nós estarmos com esse entendimento, porque isso é importante para Ele, porque Ele estabeleceu isso como estatuto perpétuo. Deu uma parada aqui, e eu não sei porquê. Ela ainda tem mais 5 minutos. Parou a internet. Parou aqui. Vocês estão me vendo aí? Vocês estão me vendo? Que deu uma parada total. Faltou 4 minutos da pastora para falar. E deu uma parada aqui, deixa eu ver, 10h51, deixa eu dar uma recomeçada. Vocês estão me vendo? Vocês estão aí ouvindo? Então, Deixa eu ver aqui. Vamos tentar daqui. devemos observar isso porque foram estatutos que Deus instituiu para serem observados perpetuamente. E quando ele fala perpetuamente, não é porque é Velho Testamento, não, é perpetuamente, é para sempre. E isso, com certeza, é observado diante de Deus. No céu, isso é observado, né? E nós sabemos, nós temos que então ter esse entendimento e começar a guardar e observar essas coisas, porque eu creio que Deus tem muita coisa para nos revelar. Então, em nome de Jesus, né? Essa é a nossa terceira festa aqui. Depois nós vamos para a festa de Pentecostes. Amém? Amém, amém e amém. É interessante ter parado aqui isso aqui é interessante. Você sabe que o maligno está sempre agindo, né? Sempre agindo. E deu uma parada na minha. Sim, está ouvindo. Há sempre esses ataques, esses malignos e todo. E eu lembrei aqui agora que eu esqueci de ungir o computador.
Eu sempre faço isso antes da live. Hoje a correria foi tão, depois da ceia corri aqui. Mas aqui está, olha que maravilha. Olha que maravilha a mensagem aqui da pastora Maria Cristina, né?